Você tem o direito de chegar lá e votar em quem você quiser? Lógico que tem, irmãos. Lógico que tem. Ninguém obriga ninguém. Agora, eu não quero votar. Você não quer votar? Você não quer participar? Você não é cidadão? E eu e você somos cidadão aqui da terra enquanto estivermos aqui. Somos eleitos cidadão do céu. E lá moraremos quando Jesus voltar, irmão. Jesus ainda não voltou. Tem gente, irmãos, que está pensando que aqui a terra é no céu. Não é não, irmãos. Nós temos que parar um pouquinho para pensar. A palavra de Deus aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 19, diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Roma, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. E nós estamos, infelizmente ou felizmente, embaixo da lei humana aqui na face da terra, enquanto aqui vivermos. É obediência sim, irmãos. Eu vou aqui citar para você entender. Se você for até frente ao juiz material, aqui da face da terra, você tem que cumprir certas regras. E ali tem uma lei que diz que você tem que comparecer perante o juiz. Você imagina o cidadão, quando chegar no céu, vai ter que comparecer perante o juiz também. E daí, é lei do homem aqui na face da terra para comparecer perante o homem. E é lei de Deus para estar perante o próprio Deus. É a palavra de Deus. E por que as pessoas pensam diferente, irmãos? Por que as pessoas não se preocupam mais? Irmão, o cristão, ele tem que fazer a diferença. Nós não somos mais do mundo. Nós vivemos nele, permeamos nele, andamos nele. Estamos sob a lei porque o próprio Deus mandou que nós obedecêssemos autoridades. Livro de Romanos também, irmãos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Quem estabeleceu, irmão? Olhe pela Bíblia, olhe pela palavra do Senhor. Foi o próprio Deus. Deus, irmãos, lembra dessa passagem bíblica? Você vai lembrar. Deus concedeu um governo para os israelitas, que eles estavam querendo alguém para governar. Não tinha ninguém líder, não tinha um líder, não tinha um governante. Deus concedeu, porque eles pediam. Deus mandou eles escolherem. Vocês sabem qual foi a escolha que eles fizeram? Saul. Você conhece a história de Saul? Saul foi o pior rei, foi um dos piores reis que existiu, governou o povo de Israel. Mas eles escolheram. Deus deixou que eles escolhessem. Foi uma sábia escolha? Pela palavra de Deus, não. Agora, quando o povo clamou, estava numa angústia com aquele rei, todos os fatos aconteceram, o rei estava ali oprimindo aquele povo e outros afins que estavam acontecendo, eles começaram a clamar a Deus, pedir misericórdia com Deus. Deus providenciou um para eles chamado Davi. Esse sim foi providência de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer nesta noite? Nós sofremos as consequências das nossas escolhas, irmãos. Para um pouquinho para pensar. E se você não escolher, se você não citar um nome ou outro nome, como eles na época escolheram Saul, você é omisso, irmãos. Deus não gosta de homem covarde. Deus não gosta de pessoas que se escondem. Nós temos que tomar posição. A posição do cristão é perante a palavra de Deus. A posição do cristão é a posição que a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer. A diferença está em nosso agir, em nosso pensar, com a orientação do nosso Deus.
Na lei 4.637, o Código Eleitoral, irmãos, nos dá direitos de votar e ser votado. O cristão não pode participar. A lei está dando direito, irmãos. Pode sim, mas você, como cristão, tem que saber entrar e tem que saber sair. Não pode entrar, nos males deste mundo. Não pode entrar na corrupção deste mundo, que desde o Antigo Testamento, conforme a palavra de Deus, já existia. Não é de hoje, irmãos. Tem gente que fica, um absurdo. Isso que está acontecendo, irmãos, tudo está caminhando para a volta de Cristo. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos que tomar uma posição, uma atitude, porque nós somos povo escolhido de Deus. Também a Lei Eleitoral 9.504 estabelece normas para a eleição. Eu estou citando as leis, irmão, para você entender. Estamos falando agora nesse início aqui, deste ensino, falando das leis para você entender que as leis nos dão direito e nos dão deveres. Nós temos deveres, mas nós temos direitos. E quem que tem que fazer os nossos direitos? É nós mesmos que temos que ir atrás, como dizem as pessoas. É nós mesmos que temos, que batalhar pelos nossos direitos. Nós temos N exemplos aí, irmão, de todos os tipos. Livro de Provérbios, capítulo 29 e versículo de número 2. Quando se multiplicou os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Não foi assim com Saul? O povo estava suspirando, estava pedindo misericórdia de Deus, porque ele não era justo. Ele era injusto, ele era perverso. E quem escolheu ele? E quem escolhe, irmão? É o povo. A própria Constituição fala que o poder emana do povo, que a força vem do povo. Então, irmãos, a palavra do nosso Deus também no Salmo de número 131 fala. E aí nós olhamos pela palavra de Deus. Irmão, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. A palavra de Deus nos mostra a união do povo, irmãos. Olha a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me tenham durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e o seu Deus, filhos e descendentes. Profeta Jeremias falando aos israelitas, falando àquele povo ali, que o profeta Jeremias foi levantado para profetizar para o povo que estava fora dos caminhos do Senhor, para aquele povo que estava em desobediência às leis de Deus. Viu aqui, irmão? Desobediência às leis de Deus. Eu darei a eles um pensamento só e uma só conduta durante toda a sua vida, até os seus filhos e descendentes. Irmãos, nós temos que parar para pensar. Parece que os cristãos não param mais de pensar. Parece que tudo vai de qualquer jeito. Irmão, não é assim não. Vamos parar um pouquinho, pensar, analisar, observar, entendeu? Comunicar, para podermos depois de orarmos a Deus, não possa se esquecer disso, tomar a nossa decisão. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, na parte A. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Como está o nosso procedimento nesses momentos? Nesses momentos de decisões? O que nós vamos fazer? O que nós vamos, se proceder diante desta situação? Nós, como cristão, aonde você vai buscar uma resposta para aquilo que você vem perguntando há dias? Que é o que mais se pergunta neste período e agora. Em quem vou votar? Em quem será que não vai oprimir o povo? Em quem será que vai atender as reivindicações desse povo? Quem será que vai fazer leis justas para este povo? São inúmeras perguntas que nós nos pegamos e nos perguntamos a nós mesmos. E muitas vezes nas conversas
de uma pessoa com a outra, dos cristãos com cristão, ou mesmo que não seja, em conversa, nos pegamos pensando nisso e falando sobre isso. Mas o que nós mais escutamos, irmãos, é só reclamação. É só dizendo assim, eu não sabia, por que está fazendo isso? Isso não vale nada. Aí solta até palavrões. A misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos. A pessoa muitas vezes, foi ele que foi lá e escolheu de livre, espontânea vontade votar naquela pessoa. Nós estamos falando sobre política, lembra bem? E aí ele reclama, é o primeiro a reclamar. Ou ele foi um corrupto, porque alguém corrompeu ele. E aí, irmão, como é que fica pela palavra de Deus? O que é que os cristãos estão fazendo ultimamente? Ou eu defendo só um lado? Irmão, não existe. Eu vi uma pregação nessa semana, eu vi um homem de Deus falando nessa semana, e eu analisei pela palavra do Senhor. Cristão, irmão, não pode estar para lá, para cá, não. Cristão só tem que ter uma meta. Só tem que olhar ao lado pelos preceitos bíblicos. Quem está, ou quem que está andando nos preceitos bíblicos? Qual é o candidato? Nós temos que olhar o candidato, irmão, pelos preceitos bíblicos. Nós somos cristãos. Será que esse candidato, será que essa candidata, será que esse governante, será que esse legislador tem temor, teme a Deus? Como que será essa pessoa? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Isso, irmãos, essa confiança vem na oração. Essa confiança, para nós chegar lá naquele dia e falar assim, eu sou consciente, eu falei com meu Deus, e Deus deixou, Deus me mostrou, Deus me instruiu, o Espírito Santo de Deus que mora na minha vida, me colocou essa pessoa. Apresenta a Deus, irmãos. Apresenta a Deus aquele que você está no seu coração para ali depositar o seu voto para aquela pessoa. Você já apresentou ele a Deus? Você já falou com Deus a respeito dessas eleições? Você já falou com Deus a respeito do que está acontecendo com os cristãos? Você tem orado nesse sentido? Você tem falado com seu Deus? Olha o que os cristãos estão passando, irmão. Muitas vezes não é culpa, não, dos governantes, dos legisladores, a própria culpa é do povo. Porque o povo não soube escolher. Lembra que eu falei no início aqui sobre Saul? E não foi só Saul, irmãos. Foi inúmeros outros reis. E teve outros não. Houve outros que temiam a Deus, tratava bem o povo, ajudava o povo, estava ao lado do povo, gemia com o povo. Você pode ler a Bíblia que você está entendendo. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu quero dizer. Lucas capítulo 6, versículo 12, versículo 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Quem fez isso, irmão? Jesus. O que Jesus fez primeiro? Orou a Deus. Foi no monte, orou a Deus. Depois ele desceu e escolheu os discípulos. Ele escolheu primeiro ou orou primeiro, irmão? Orou a Deus primeiro. Depois escolheu. Então, irmão, dá tempo ainda. Tem uma semana. Ore a Deus, depois escolha. Pense bem no que eu estou dizendo para você nesta noite. Isso aí é para mim, é para você, é para todos nós. Porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Corta para a direita, corta para a esquerda, para frente e para trás. Ela é uma espada, irmãos. Tá? Pense nisso. 2 Samuel, capítulo 23, e versículo de número 23. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me fala.
aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Isso é um governante. Ele domina, sim. Isso aqui é profeta Samuel, juiz Samuel, sacerdote Samuel que está dizendo. Isso aí quem disse e colocou no seu coração para dizer foi Deus. Ah, irmãos, disse Israel, Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falar, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Você acha que essa vai fazer isso? Você não vai saber, mas você vai orar por ele. A Bíblia fala para nós orarmos pelas autoridades. Você tem orado pelas autoridades? Nós temos orado pelas autoridades? Isso aí é você e Deus que vai responder. Irmãos, Deus entra com providência. Deus muda reis. Deus muda tudo, irmão. Deus, para ajudar o seu povo, para salvar o seu povo, irmãos, Ele entra na batalha conosco. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos vivendo uma batalha dia a dia, irmãos. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual e material, se os irmãos querem saber. Nós temos que falar com Deus. Livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres, em juízo e para arrebatar os direitos dos aflitos, do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Quem é esse? É aquele que legisla, é o legislador. E os governantes que fazem valer a lei. Eles cumprem lei, irmãos. Ou o judiciário que cumpre a lei. O judiciário cumpre a lei da onde, irmão? Quem faz a lei para o judiciário cumprir? Os legisladores. Quem são os legisladores? É esse que nós vamos votar agora no dia 2. Deputados federais, deputados estaduais e senadores. Eles que fazem as leis. Nós não estamos aqui numa eleição municipal não, tá, irmãos? Nós estamos numa eleição federal e estadual. Nós vamos votar em 5 pessoas. Uma grande responsabilidade para cada um de nós. Livro de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é isso? Você vai escolher, meu irmão. Você vai escolher, minha irmã. É de César ou é de Deus? Você vai colocar alguém que é de um lado ou que é do outro. O que a tua Bíblia diz? O que a palavra do Senhor diz para você? O que a palavra do Senhor diz para nós? Nós somos um povo escolhido, separado por Deus. Você é filho adotivo de Deus através de Jesus. Então você pertence a Ele. Ele te comprou com sangue na cruz do Calvário. E aí, irmão, como fica essa escolha? O que é César é de César. O que é de Deus é de Deus. Pense bem nisso. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. E não tem muita gente assim, irmãos? Tem muito. Se você quer sabedoria, você pede para quem? Pede para Deus. Lá no livro de Provérbios nos fala. E aí aquele que é zombador, faz o que depois que acontece com ele? Fica com brincadeiras. Irmão, este ato que nós vamos fazer ali no dia 2 é um ato muito importante para a vida da sociedade, para a vida da nossa comunidade, para a vida de todos os cristãos, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, para, enfim, toda uma sociedade brasileira. A grande responsabilidade que você tem nesse dia. E tem muita gente que ainda diz assim: eu vou lá porque eu preciso do título de eleitor. Eu vou lá porque senão eu vou pagar uma emífera, vamos dizer bem assim, multa. Irmãos,
Não se preocupe com esse negócio de multa, não. Você não vai ser multado porque você, em nome de Jesus, vai lá exercer a sua cidadania, vai votar em alguém. Não chegue lá e branco, nulo. Você está se omitindo. Eu não quero aqui forçar a ninguém, não, irmão. Nenhum cristão a votar em qualquer um, não, de maneira nenhuma. Mas você tem que decidir, porque depois as consequências vão vir. E aí, irmão? Onde vem, irmão? Na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na geração de emprego, enfim, em todos os âmbitos. Em tudo, irmão, vem a consequência. E essa consequência, né, é do próprio homem que a fez através do seu voto, da escolha que ele fez. Livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 12, na parte A. Não se amolde ao padrão deste mundo. Como está o padrão deste mundo? O que é que o mundo está pensando? O que é que o mundo está fazendo? Tem tantas coisas que estão se colocando através de leis, irmãos. Será que essas pessoas que estão fazendo essas leis aí, pensam e olham na palavra de Deus antes de fazer uma lei? Será que essas pessoas que provavelmente, né, boa parte votaram e colocaram ele lá, ele está antes de fazer a lei, observando se ele está prejudicando alguém, prejudicando uma sociedade em si, a coletividade? Porque sabe o que acontece hoje, irmãos? Com boa parte dessas pessoas que lá estão, só pensam neles e no grupo deles, mas não pensam numa sociedade em si, não pensam na comunidade em si. Nós temos que ser coletivo, em todo, no todo, por todos. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Viu aqui, irmãos? Viu a sua grande responsabilidade neste dia? A nossa grande responsabilidade? Então, irmão, eu lhe peço em nome de Jesus, vá exercer a sua cidadania. E não vote em branco e nem nulo. Eu não estou forçando ninguém aqui com a minha fala. É através da palavra que eu quero dizer para você. A escolha tem que existir. A, B, C, D, eu não sei. Você sabe, você vai orar a Deus, você vai pedir confirmação de Deus. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, na parte A. A Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Repetindo, irmão, conforme o quê? O seu procedimento. Qual foi o seu procedimento? Como que você fez lá naquele dia? Como que você procedeu para chegar até lá na urna e votar? Qual foi o seu procedimento perante a escolha? Como que você se procedeu como cidadão que está aqui de passagem nessa terra, cidadão do céu? Nós temos dupla cidadania, irmãos, lembra disso? Aqui é a cidadania terrestre e cidadania do céu, celeste. Pensa nisso, irmão. É momento, irmão, temos uma semana para você parar, pensar, analisar, observar pela palavra de Deus e já ir orando a partir de hoje. Apresenta os nomes. São 5 nomes que você vai ali depositar um voto. São 5 nomes que você vai colocar, né, para ali estar fazendo leis e para governar e trazer o benefício para a comunidade, para uma sociedade tão sofrida. Você tem uma grande responsabilidade. Quando eu falo você, eu falo a todos nós. Por isso, nesta noite, irmãos, nós estamos trazendo esse assunto. E dentro desse assunto, irmãos, eu quero aqui dizer para você que Deus não se deixa enganar. Deus não muda. Livro de Romanos, capítulo 3, na parte 19. Sabemos que tudo é o que diz a lei, na parte A. Tudo é o que diz a lei. Eu estou fazendo aqui, né, uma segunda colocação para você entender. Tudo é através da lei. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar a que são. Apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntio. Deus escolhe muitas vezes, irmãos. Deus escolheu Davi. Quem diria? É loucura desse Deus escolher Davi? Não! Ele conhecia Davi, ele conhecia o coração de Davi, ele conhecia a integridade de Davi, irmãos. Foi Deus quem escolheu, mas ele mandou um anjo levar Davi lá? Não, ele mandou um homem chamado Samuel. Ele usa os homens, irmãos. Isso que eu quero dizer aqui com esse versículo. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, para ajudar o seu povo, para estar ao lado do seu povo, é isso que você tem que pensar, é isso que nós temos que pensar. Volto a dizer aqui nesta noite, eu não estou aqui querendo influenciar não, para o lado A, para o lado B, para o lado C, não. É momento de você refletir, é momento de você olhar pela palavra. Será que esse voto seu, essa pessoa que você vai votar, está pensando em votar, ela está nos preceitos de Deus? Está nos preceitos bíblicos? Tudo isso nós como cristãos temos que olhar. Olha o que as lideranças do Brasil estão dizendo, baseados na palavra de Deus, irmão. Não é muitas vezes não, que muitas vezes a pessoa fala dele mesmo. Não, fale pela palavra. Fale conforme a palavra. E nós estamos vendo isso muito no Brasil. Vamos prestar bastante atenção. Deus tem falado através de homens de uma forma que as pessoas muitas vezes não entendem. Busque. A palavra diz que nós temos que buscar discernimento de Deus. Busque o discernimento, se é certo, se é errado, se não é, se pode, se não pode, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 65, verso de número 4, na parte A desse verso. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Viu aqui, irmãos? Por quê que ele é feliz? Bem-aventurado é feliz. Porque você escolheu ele para lhe representar. Será que você gostaria que esse cidadão que você vai escolher, esses 5 cidadãos que você escolheu aí para comandar, né, a política brasileira, você gostaria que ele te representasse de que jeito? Fazendo leis boas, que ajudam o povo, fazendo leis que oprimem, não ajudando o povo, ou aquele que está estendendo a mão para o povo, e assim por diante. Quando nós lemos a palavra de Deus, volto a dizer para você, para nós, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos muitos reis, muitas pessoas que eram cristãs, estavam imbuídos ali de uma política para ajudar o seu próximo. Vemos José, irmão, José do Egito. Você sabe o que aconteceu com José do Egito? Ele era o que depois? Através de Deus. Quem colocou ele lá? Foi Deus. E ele fez um excelente trabalho, né? Ele era governador. Daniel, irmãos. O que Daniel foi para onde? No exílio. Mas ele ficou nos preceitos do Senhor Deus. Ficou com seu Deus. Orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Passou, né, na cova dos leões. Mas Deus deu livramento. E ele virou o quê, irmão? Governador, príncipe. Viveu ali, irmãos, né, o seu melhor momento. Foi fiel, obedeceu às leis e ajudou o povo de Deus. José de Arimateia, irmãos. Estou citando exemplos para você ver na palavra de Deus. Era senador. José de Arimateia era senador. Cristão, obediente à palavra, obediente a Deus. Cristão não pode se envolver. Eu estou citando aqui nessa noite para você. Aqueles que souberam entrar e souberam sair. E aqueles que foram enviados por Deus. Porque tem muitos, me perdoem, tá, irmão, que não são enviados por Deus. Ore primeiro, por isso que eu estou pedindo para você orar. Falar com seu Deus primeiro. Cuidado, irmão.
Depois não tem mais jeito de reclamar, de chorar, como dizem as pessoas. Depois que o leite derramou, meu irmão, não tem mais como juntar, não. Veja aqui, José de Arimateia, senador, pegou o corpo de Cristo, levou e colocou ali, né, na sua sepultura. Lembra da história? Você sabe da história? Davi, irmão, grande rei, um dos melhores reis, escolhido por Deus. A escolha foi Deus, mas quem foi ungir ele? Quem foi dar posse, como dizem as pessoas, para ele? Foi Samuel, sacerdote, né? Juiz. Salomão, irmãos, escolhido por Deus também, porque Davi, quando ele queria colocar o seu outro filho, não era assim? Lembra disso, dessa história? Davi pensava em seu outro filho, mas Deus disse, não, é Salomão que vai reinar. Como foi Salomão? Próspero. Deus estava com ele. E o que ele pediu, irmão? Sabedoria. É isso que nós temos que analisar. Apóstolo Paulo. Mas apóstolo Paulo não foi nada, não foi? Lê na Bíblia. Lê a palavra do Senhor. Estuda a vida de Paulo. Faz uma análise da vida de Paulo. Paulo, irmãos, aonde ele entrava, ele saía, ele debatia com qualquer um naquela época. Ele mesmo fazia a sua defesa. Por que isso, irmão? Porque ele estava o quê? Pronto. Porque ele era uma pessoa que entendia dos assuntos. Aí, será que esse candidato que você quer colocar aí, lá no legislativo, ele entende de leis? Ele sabe o que é leis? Ele sabe o que ele vai fazer? Irmão, eu quero contar aqui rapidinho para vocês. Em um determinado momento, quando nós estávamos ali trabalhando na área política, que nós trabalhamos por 18 anos, o que acontece, irmãos? A pessoa não sabia o que era a palavra política. A pessoa ficou lá 4 anos, marionete na mão dos demais. Isso no legislativo, irmãos. E quem que elegeu ele? Foi um povo. Foi alguém que foi lá votar para ele. A pessoa não tinha condições. Nós temos que fazer uma análise geral, irmãos. Eu vou passar aqui nesta noite para vocês. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, na parte A. Todo mundo conhece esse versículo, mas eu vou citar aqui nesta noite. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias falou dessa forma aqui para o povo, porque o povo não queria conhecer a Deus. E quando se fala em conhecimento, principalmente nessa época, nós temos que ter conhecimento, sim, da área política. De cada coisa você tem que entender um pouquinho, irmãos. Estou falando na área política. Você não precisa ser um experto. Você não precisa ser o bambambam, o mestre. Não. Mas, irmão, é só estudar, é só ler. A internet está aí. Tudo que você quer saber, você coloca o nome da pessoa lá, sobrenome, aparece quem é, quem não é, de onde veio, de onde fez, de onde que é, a área profissional, aparece tudo, irmãos. Mas e por quê? Fecha os olhos? Não quer saber, não quer ver? Parece que tem preguiça. Preguiça não é de Deus. De realizar uma leitura, de buscar conhecimento. O próprio Deus falando através de Oséias. Irmãos, a simples menção da palavra política deixa muitos cristãos, irmão, em estado de alerta. Surgem inúmeras perguntas. Veja só, irmão. Pode o cristão enganjar-se em práticas políticas? Olha só a pergunta, irmão. O cristão político pode se manter autêntico, seguidor de Cristo? O que seria aceitável não colocaria o cristão em contraposição aos princípios bíblicos? Como devemos escolher nossos candidatos? Isso aqui é algumas perguntas só que surgem no meio cristão. Será que você não está se perguntando dessa forma? Será que nós não estamos se perguntando dessa forma, irmãos? E está chegando o dia da eleição. Mas será que também paramos para pensar nisso? A pessoa não está nem um pouco preocupada quando você fala da área, quando você busca o conhecimento da área, quer transmitir conhecimento, o pouquinho que você sabe, a pessoa se faz de arrogante. E diz, eu não quero saber disso, eu não vivo disso, eu não preciso disso. Aí quando vem uma lei oprimindo ele é o primeiro a gritar. Eu precisava disso, não consegui.
Mas tudo é regido por leis em nosso país, em todo o mundo, irmãos. Então, a grande importância da eleição de todas, em primeiro lugar, é o legislativo. Não se esqueça disso. Mas também o executivo é importante, porque o executivo está para executar, para beneficiar uma população, para beneficiar o cidadão. Através daquela lei que o legislador fez, ele vai cumprir a lei. E se não cumprir, será sancionado. Irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, pense, o seu voto é importante. Portanto, vote. Leve em consideração o tamanho e a importância que o seu voto tem. Você tem dever e direito como cidadão, irmãos, de escolher quem você quiser para lhe representar. Por isso, lembre-se de suas convicções políticas e os preceitos bíblicos na hora de votar. Eu falo aqui na hora de votar, irmãos, mas é quando você para pensar, para analisar o seu voto, em quem você está votando, em quem você vai votar, naquela pessoa que você vai colocar para te representar. É uma grande questão. Vou deixar algumas dicas rapidinho, que já está encerrando a nossa programação. Dicas para escolha, só para você observar. Se você quiser pegar, amém. Se não quiser, amém também. Mas preste atenção. Identifique o candidato. Quem ele é? Quais valores ele defende? Quais valores morais, né? São iguais aos nossos? Busque conhecer a área profissional, familiar, histórico de vida, postura ética, conduta diante da sociedade, aquela conduta geral. Analisar propostas, todas as propostas do candidato. Lá legislativo, executivo, porque, irmãos, promessa muita gente faz, mas compromissos são poucos. Quais são os princípios e preceitos, principalmente cristãos, irmãos, né? Porque princípios são bases, são razões, e preceitos são práticas, normas. Qual é a norma? Qual é a prática que ele realiza na sua vida como cristão? O que defende em prol da sociedade? O que ele vai, tá colocado no seu plano aí que vai favorecer a sociedade? Analisa isso também. Qual é a ideologia partidária? Irmão, não vem falar isso aqui. Irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Vai ler. Tem inúmeros partidos. Lê tudo. Lê tudo. Observa tudo. Tem tempo para isso ainda. Até isso tem que olhar. Porque amanhã ele também pode mudar de partido. Tudo nós temos que levar em conta. Vamos fazer um apanhado geral. Ele é íntegro? O que é integridade, irmãos? É irrepreensível. A sua conduta, né? Que fala que é incorruptível. O que é isso? Que não se corrompe. Porque tem muito aí, irmãos, né? Não estamos citando o nome de ninguém. Que se corrompe por nada, como dizem as pessoas. Muito corruptível. Então, irmão, essas e outras, irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, são algumas sugestões que eu quero aqui deixar, que pode te ajudar no desafio lá no dia 2 de outubro. Antes de votar, ore a Deus pedindo orientação divina, irmão. E Jesus te dará a melhor escolha, eu tenho certeza disso. Então não se esqueça, irmãos, né? No dia 2 de ir votar, vai votar, preste atenção, analisa, vote com consciência, depois para não dizer, olha o que eu fiz, mas que Cristo Jesus possa nesta noite, né, te alertar, como nós estamos dizendo aqui, sobre as eleições, sobre esse voto. Nós somos cristãos e precisamos também. Que Deus possa lhe abençoar nesta noite. A cada um que esteve nos ouvindo. Aqueles que não puderam ouvir, Deus abençoa também. A todas as famílias. Vamos orar nesta noite, aqui encerrando esta programação. Vamos orar aqui também pelo caderno de oração. Todos os programadores oram aqui, por esse caderno de oração. Coloque aqui seu nome também, irmão. Não sabemos o que é que está acontecendo, mas Deus é poderoso. Deus é todo poderoso. Vamos orar. Una-se juntamente comigo em fé. Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Santo e soberano Rei, o Senhor Deus, estenda suas mãos nesta noite, abençoando aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ouviram atentamente, Jesus, a voz do Senhor,
a tua palavra nesta noite. Abençoa cada um, Jesus querido, que está em seu lar, está de trabalho, aonde estiver, Jesus. Abençoa poderosamente a cada família, dê amor, paz, alegria nos lares, Jesus. Jesus, estenda as suas mãos sobre cada entendimento de cada pessoa, para ali no dia 2 de outubro, Senhor, votar com consciência, dentro dos preceitos morais, de integridade, dentro dos preceitos, Jesus amado, conforme a tua palavra, Jesus. Que possa ser a melhor escolha em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, ilumina nossa mente, os nossos corações, nos dai força, graça, união, sabedoria para estar diante da tua presença. Ó Santo e soberano Rei, abençoa a cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, a nossa grande nação brasileira. Estenda as suas mãos abençoando todas as autoridades que provêm de ti, seja elas militares, eclesiásticas, civis e judiciárias. Ó Deus de grande glória e poder, estenda as suas mãos nesta noite, aqui todos que estão elencados neste caderno de oração. Nós não sabemos, o Senhor sabe quais são os motivos e por que aqui estão. Estenda as suas mãos, se for enfermidade, o Senhor é médico dos médicos, liberta, cura nesta noite, Senhor. Ó Deus de poder e glória, seja qual for o problema, Jesus, entra com a providência nesta noite, meu Deus. Abençoa a continuação desta noite, desse dia. Abençoa nosso dia de manhã, Senhor. Abençoa teu filho, irmão João. Dai vitória, sabedoria, graça a ele. Abençoa o seu lar e a sua família. Abençoa todos os programadores aqui da Rádio Voz Amiga. Oh, Senhor, Senhor e Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande soberano Rei, Senhor dos exércitos, esteja conosco nesta batalha e nesta luta, Jesus. Oh Deus, ilumina, Senhor, a cada um de nós. Nos dai força para continuar falando do teu grande amor, Jesus. Oh, grande soberano, fica conosco, Jesus. Nos leva em paz para nossos lares, Jesus. Abençoa todas as famílias, os pais, da união, paz, alegria nos lares, Jesus. Toma o primeiro lugar, Jesus. É o que nós te rogamos nesta noite, no nome do Senhor. Amém.